JV, parabéns pela vitória. O Botafogo hoje construiu, né, grandes chances, uma vantagem muito boa. E, claro, pensando também em manter essa sequência, também a confiança para os próximos jogos. Queria que você falasse também, analisasse a partida de hoje, pensando também na vantagem, nessa grande vantagem que o Botafogo constrói para o jogo de volta. Obrigada. Boa noite. Feliz pelo resultado, em primeiro lugar. Olhando para os resultados de ontem, não houve resultados elásticos e normalmente a Copa do Brasil tem um bocadinho disto. Não só no Brasil, a de Portugal é igual, tem muita surpresa, porque muitas das vezes os jogadores têm a tendência de olhar para com quem jogam, contra quem jogam, e às vezes baixam um bocadinho a guarda. E o primeiro grande elogio que eu tenho que fazer é a forma como a equipa entrou no jogo. Forte, a não dar qualquer possibilidade ao adversário, a tentar construir. Não é fácil, eu sei que as pessoas se impacientam, eu às vezes também, só que nós estávamos a jogar contra uma linha de 5, com mais 3 volantes pela frente, o espaço, corredor central muito ocupado, e de facto foi difícil romper mais vezes aquele bloco, ainda mais com alguns jogadores que não tinham ritmo de jogo, que os trouxemos à competição agora, alguns pela primeira vez no 11 inicial, e isso nunca é fácil. Os níveis de confiança deles não são tão altos como os dos outros que costumam jogar regularmente. Olhando depois por um muro, uma parede daquelas, de facto houve discernimento, houve paciência e houve capacidade para nós, em especial nos primeiros 15 até ao penalti, muito bem. A nossa circulação, as nossas movimentações por dentro e por fora, muito bem. Depois baixámos um bocadinho com o golo, corrigimos ali um bocadinho ao intervalo e obviamente depois no contra-ataque o nosso adversário foi gerando uma outra situação. Mas eu faço uma avaliação muito positiva, em especial para os jogadores que têm jogado menos, que deram uma boa resposta, e pronto, eu acho que é um resultado muito bom, que nos permite já, acho que a eliminatória não está fechada, mas dá-nos muita percentagem, obviamente, de nós irmos para o jogo da segunda mão, o jogo de volta, já com alguma capacidade de encarar estrategicamente o jogo de outra forma. Mas muito satisfeito pelo resultado, muito satisfeito pela resposta dos jogadores, repito, em especial a seriedade com que eles olharam para o jogo e a resposta dos jogadores que têm jogado menos. Renato, boa noite. Olá. Queria que você... Rodrigo da ESPN. Boa noite. Queria que você falasse sobre a importância dessa vantagem de 4-0, ainda mais visto que o jogo de volta é fora do Rio e entre partidas como o Flamengo e a Universidade de Chile, né? 2 jogos muito importantes para a temporada. E também queria saber se você conversou com o Barbosa e o Savarino e a situação deles. Boa noite. O resultado elástico dá-nos essa capacidade de olhar para o jogo, como eu tinha dito no final da minha última resposta, de forma estratégica. É uma viagem, não confiando, desconfiando sempre. O futebol obriga-nos sempre a desconfiar. Agora, obviamente, não vou estar aqui a esconder que a capacidade que o Botafogo tem, olhando para o nosso adversário, em termos comparativos, nós, na teoria, já somos mais fortes. Hoje, na prática, fomos também, e acho que também será difícil. Só se nós fôssemos muito irresponsáveis é que esta eliminatória se poderia perder. No entanto, como a mim me cabe ser responsável, eu tenho que olhar com essa seriedade para esse jogo, dentro de uma planificação, como você diz, de jogos de 3 em 3 dias, e dentro disso nós vamos entender as melhores opções para dar uma resposta positiva a esse jogo, e porque queremos ganhar os jogos todos. Não vamos lá para perder por 3, nem para perder por 2, nem para perder por 1. Vamos lá para ganhar, para competir e ganhar. Em relação ao Barbosa e ao Savarino, há ali toques que obviamente eu falei com eles. O Savarino decidi tirá-lo de imediato para não agravar mais o que ele sentiu, mas só agora, nas próximas horas, é que vamos saber alguma coisa de concreto em relação a eles. Tá? Tudo bem, Renato? Aline Nastari, TNT Esportes. Olá, eu queria só insistir um pouquinho no Savarino e no Barbosa. Acho que quando tem um jogo como esse, que você mescla o time, é justamente pelo calendário apertado, para isso não acontecer, para você não perder grandes jogadores. E o Barbosa é um dos únicos que vem fazendo parte, começou jogando e preocupou pelo menos a gente, porque ele estava de muleta no intervalo. E o Savarino, a gente sequer conseguiu identificar o que aconteceu com ele, porque quando a gente viu, ele já estava caído. Então, eu não sei se você consegue passar alguma informação nesse sentido, assim, de onde o Savarino sentiu exatamente, por que ele caiu, em que momento ele sentiu. E o Barbosa, eu vi que quando ele saiu, ele conversa mais especificamente contigo.
O Barbosa e o Gregor hoje jogaram porque não estão castigados e não podem jogar no Bahia e, portanto, eu quis, mesmo sendo muito utilizados, quis não deixar de lhes dar algum ritmo, porque depois a pausa é relativamente grande e temos a viagem logo de Salvador direto para a Venezuela e então quis que eles ainda jogassem um pouco. O meu plano e o que eu tinha conversado com eles era que o Barbosa jogasse 45 minutos e o David depois jogasse outros 45, porque o David não tem vindo a jogar, ainda por cima fez um jogo com o Mineiro e foi castigado por causa do vermelho, e em princípio será ele que joga em Salvador, e portanto eu não queria que o David chegasse ao jogo sem ritmo. Ele próprio pediu as muletas, está com dor no pé, houve um adversário que caiu-lhe em cima do pé. Acho que vão fazer umas imagens radiológicas, não sei o que é que vai acontecer. E o Savarino foi um desconforto muscular, portanto eu não lhe consigo dizer mais que isto, porque está tudo muito fresco, está tudo muito em cima, mas basicamente foi isto. Olá, Alain. Não está ligado, não está ligado. Não. Então não está. Vamos lá. Agora foi. Ah, beleza. Bom, Alain Viana, visão Olá, botafoguense. Bom, alguns jogadores hoje tiveram a possibilidade de jogar mais tempo de uma partida, né? Principalmente o Alain, o Jefinho e o Juan Cruz, que são jogadores que têm certa curiosidade da torcida nessa temporada. O Jefinho já conhecemos, o Alain também por todo o histórico de carreira, mas vimos muito pouco desses jogadores. E o Juan também é um jogador jovem, passou por Santos, por Vasco e agora está chegando aqui e tendo essa chance. Como que você avalia principalmente esses três jogadores hoje, por favor? Alain, não puseste o Juan nesse grupo? Coloquei, Juan Cruz. Bem, mas então vou-te dizer, com todo o respeito, meu querido, se viste pouco do Juan, ele fez um golo e um penalti. Ah, ok, do caminho, ok, desculpa, fui eu que não percebi a pergunta, desculpa. É assim, eu já falei sobre o caso do Juan, é um caso que vem de um campeonato muito diferente do Brasil, eu sei que ele começou aqui, mas depois saiu e de facto tem números impressionantes, mas na Bulgária, e é um campeonato completamente diferente, então nós, para todos, e portanto não quis precipitar adaptações, utilizações, porque quis respeitar a palavra adaptação, para mim é ele render, porque eu ao longo destes tempos, e em especial aqui no Brasil, rapidamente a torcida ganha ali uma antipatia por este jogador ou por aquele. E eu não quero que isso aconteça, não tenho razão, mas os jogadores não erram porque querem, não falham porque querem. Então nós decidimos gerir um bocadinho mais a sua utilização. Hoje parecia-nos para jogar e para soltar um bocadinho mais e repito, eles treinam bem, eles dão muita dor de cabeça no momento de eu escolher o 11 e no momento de escolher a. Foram três jogadores que nós fomos utilizando aos poucos. O Jefinho, lesão, depois veio de lesão, entretanto colegas a jogar melhor e a zona onde joga o Marlon, onde joga o Greg. O Alan. O Alan, peço desculpa, isto é o cansaço. Eu também me canso, não são só eles. O Alain joga ali naquela zona do Marlon e do Gregor e é um jogador com características muito específicas, de ter bola, essa experiência de saber ter bola, de saber pisar o campo, e por isso é que eu, por exemplo, no último jogo senti que naquele momento em que estava 1-0 e eu precisava de um jogador com as características do Alain, que já não é propriamente um jovem, mas que essa experiência em determinados momentos da partida me dá algumas garantias. Hoje foi um momento que eu entendi de lhes dar jogo. Eu acho que eles me deram todos uma resposta muito interessante. Daqui para a frente é continuar a trabalhar, vou analisar as respostas que eles me deram e continuar a analisar os poucos treinos que vamos fazendo. Tá? Obrigado. Boa noite, Anderson. Atacante é a que pode fazer a Paiva
ou se ainda pensa que existem possibilidades com a formação com 3 volantes ou outras alternativas que possam alcançar esse objetivo. Bem, eu não vou fugir à tua resposta, à tua pergunta, mas eu gosto de uma formação com 11 atacantes, em que até o meu goleiro ataque. Se me falas neste sistema tático de 2 avançados ou 2 novos, de 4-4-2, é uma variabilidade ao jogo que nós temos. Nós começamos com 4-2-3-1, como bem sabes, aproveitando até o que vinha feito, e depois quisemos dar ali uma variabilidade entre um 4-2-3-1, um 4-3-3, quando o Patrick jogava também com o Marlon e com o Gregor, e agora encontrar algo um bocadinho mais arrojado e também aproveitando as características dos jogadores que temos, dos jogadores que não temos, também nos levaram a tomar essas decisões, e obviamente encontrar aqui um triângulo de sistemas que também confunda um pouco os meus adversários, não é? O que me importa agora é que os meus adversários na preparação do jogo não se tenham que ter dores de cabeça se preparam para um 4-2-3-1, se para um 4-4-2, se para um 4-3-3. Isso também penso que nos ajuda naquilo que é colocar dificuldades antes do jogo, na preparação do jogo pelos meus adversários. Em função do que temos, dos jogadores que vamos tendo frescos para atuar, em função de questões estratégicas do jogo que vamos ter pela frente e adversário, e em função também da carga de jogos que temos pela frente, e não deixando de ser cada jogo muito importante, mas, por exemplo, a Libertadores, em função dos nossos resultados, ganhou características muito decisivas, os jogos que aí vêm, nós temos que trabalhar em cima disto. Portanto, eu não vou abdicar destes 3 sistemas. Podes-me dizer que há um que está mais sedimentado mais que outro, é verdade, mas eu não vou deixar de trabalhar, o pouco tempo que eu tenho para trabalhar, não vou deixar de trabalhar esses 3 sistemas, porque exatamente eu quero que a equipa seja multifacetada, dê respostas diferentes, os jogadores evoluam dentro de sistemas diferentes, porque eu tento que seja muito, que o jogador trabalhe muito na compreensão do jogo. Que é o compreender o jogo, é tomar boas decisões, e o que é tomar boas decisões dá para todos os sistemas. Se eu tenho a bola, eu tenho que tomar uma decisão em milésimos de segundo em função do meu colega próximo, do meu colega afastado, do adversário e do espaço. E depois de eu somar tudo isto a milésimas de segundo, eu tenho que tomar uma decisão. E por isso a gente percebe porque é que, por exemplo, nós todos não jogamos futebol, porque é muito difícil jogar futebol, porque tem que se tomar estas decisões, não é? Isto jogando em equipa, jogando coletivo, não é jogando peladas com os amigos. Então, se os jogadores, e é aqui que o meu treino tem que ter base, na tomada de decisão em relação a isto tudo. Tenho bola e com que decisão é que eu vou tomar? O colega está próximo, está marcado, não está marcado. Se eu jogo no meu colega para atrair uma marcação, para libertar uma marcação mais atrás, perdão, se a linha defensiva adversária está alta, eu posso explorar o espaço nas costas. Se está baixa como hoje, eu não posso jogar nas costas, tenho que trabalhar de outra forma. Enfim, esta percepção que eu quero que os meus jogadores tenham, depois aplica-se a qualquer sistema. É só depois poder, dentro das características deles, utilizá-los, e é isso que nós vamos fazer. Tá? Paiva, boa noite. Olá, boa noite. Você falou agora há pouco, né? Jéssica do GE. Globo. Você falou agora há pouco sobre as mudanças do esquema do Botafogo e falou que um dos motivos foi também os jogadores que você não tem. E hoje teve a baixa ali do Savarino, a gente não sabe se vai ter lesão ou não. Queria entender como você pretende fazer essa mudança, caso o Savarino não tenha condições de jogo, até porque o Santiago está machucado ainda. E a outra pergunta, há pouco o Alex Telles falou aqui na zona mista, e ele falou sobre o Jefinho, elogiou muito o Jefinho, que é um jogador importante para o time, para o elenco, né, que quebra linhas e tudo mais. Eu queria que você falasse, ele falou também que o Jefinho precisa de carinho, e eu queria entender um pouco mais sobre o que é isso, o que o Jefinho precisa para voltar a ser o jogador que o Botafogo espera que ele seja. Eu vou começar pelo Jefinho. O Jefinho é aquele jogador fora da caixa, é aquele jogador, que eu digo aos meus jogadores, o jogo tem diferentes momentos, organização ofensiva, defensiva, transições,
Depois há um momento que muitas vezes ninguém fala, que eu já lhes disse a eles, que é o 6º ou 7º momento, dependendo de quem faz as categorias, de quem cataloga, que é o individual. Esse é um momento que ninguém trabalha e é o momento em que o jogador tem que ter liberdade para decidir e para desequilibrar em função das suas características. Se o jogador é muito rápido, é nós aproveitarmos essas características. Se o jogador é um driblador, é criarmos condições para que esse jogador receba uma bola e possa driblar no 1 contra 1. Então, o Jefinho é um bocadinho isso, é um jogador fora da caixa nesse aspecto, tecnicamente é muito bom jogador, é um fantasista, é um driblador, às vezes ainda não consegue entender, como no caso de hoje eu lhe disse, quando driblas 2 adversários não tens de driblar o 3º nem o 4º, tens que perceber que ficaram 2 para trás e que já tens vantagens noutra zona do campo, mesmo que seja próxima, e tu tens que aproveitar essa vantagem, e é nessa questão da tomada de decisão que nós estamos a trabalhar com o Jefinho, sabendo o que ele nos pode dar dentro deste tipo de características. E é isto, o Jefinho é um miúdo muito especial para nós e até pela sua história é um miúdo muito, muito especial e que tem estas características que cada vez se vêem menos no futebol. O futebol cada vez está mais automatizado no passe, no desmarca, na tabela, na combinação direta, e nós já começamos a chorar por aquele jogador que faz coisas diferentes, não é? Que de repente saca um coelho da cartola, como se costuma dizer, e faz uma grande jogada individual. E nós temos que fomentar e potenciar estes jogadores, mas dentro de um coletivo. Senão o Jefinho joga sozinho e os outros 10 ficam a olhar para o Jefinho. E não é também isso que nós queremos. Nós queremos que o coletivo potencie as qualidades do Jefinho, mas muitas vezes seja o Jefinho, com a sua irreverência e a sua fantasia, a potenciar as qualidades do coletivo. E é aí que nós estamos a trabalhar. Quanto à sua segunda pergunta, é de um caráter de exigência muito grande, porque é assim, eu acabei o jogo e não sei o que é que vai acontecer com o Savarino, se ele vai estar ou não vai estar. Eu já tenho que chegar a casa agora e olhar para o que tenho à minha frente, já tenho o Bahia bem estudado e agora perceber, já tinha um plano com Savarino, e agora tenho que chegar a casa e montar um plano sem Savarino, mas não lhe consigo dizer ainda porque ainda não pensei no assunto. Não está Mateus, vamos ver se não está Savarino, e é uma resposta que eu gostaria imenso de lhe dar, mas neste momento é impossível, porque é precisamente por isso. Eu vou chegar a casa e trabalhar em cima de um plano para o jogo do Bahia sem Savarino. Está bem? Paiva, boa noite, Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Boa Parabéns noite. pela vitória. Obrigado. Na semana passada, em La Plata, o Matheus Martins disse que o elenco estava fazendo de tudo para assimilar as suas ideias. Hoje você completou 10 jogos oficiais como técnico do Botafogo, e eu queria saber se o plantel já entende os seus conceitos de futebol, e se me permita-me, por gentileza, mais uma, a sensação de voltar à Fonte Nova, enfrentar o Bahia, ser uma partida especial para você. Muito obrigado. Já pensava que não vinha essa, mas pronto. Claro, obviamente. E respondo-lhe com todo o gosto e com todo o carinho. O mesmo carinho que eu tenho pelo Bahia. O Bahia é parte da minha história. O Bahia abriu-me as portas para trabalhar no Brasil, é parte da minha história, muito orgulho em ter representado aquele escudo, aquele grupo de jogadores, aquela torcida, muito orgulho. Adorei Salvador, é uma cidade fantástica. A história podia ser diferente, podia, mas foi a história que foi, e a palavra que eu tenho muito respeito é a história, exatamente. E portanto, Bahia é parte da minha história. Se eu pudesse, nunca jogaria contra a minha história, nunca. Mas como não é possível, hoje represento o Botafogo com o mesmo orgulho. E obviamente vou entrar na Fonte Nova com imensa vontade que o Botafogo jogue bem e ganhe o jogo, ponto final, parágrafo. Mas não é contra ninguém, é pelo Botafogo. Eu não consigo estar na vida contra ninguém, eu estou na vida por alguém, por ideia, por sentir, por convicções. Eu estou na vida dessa forma. Depois, claro, se o jogo de futebol é um jogo de oposição, está do outro lado alguém contra mim, entre aspas, mas não é nada contra, é pelo Botafogo que eu vou entrar na Fonte Nova. Em relação às ideias, eu acho que a pouco e pouco, sim, a pouco e pouco, indo treinando aos poucos e
e com pouco tempo de treino e jogando, treinamos um pouquinho, depois o jogo traz-nos essa confirmação daquilo que treinamos. Acho que, obviamente, e mal era, se isso não acontecesse, cada vez mais eu sinto os jogadores mais a perceber as nossas ideias, que, repito, não tem muito a ver com a mudança de sistema, tem a ver com a percepção do jogo e da capacidade de tomar decisões. Portanto, como eu acredito muito que eles se conhecem, cada vez conhecem melhor o jogo, interpretam melhor os diferentes sistemas, é por esse o caminho que nós estamos a trabalhar. E eu sinto que sim, não vou dizer que vai ser tudo perfeito e que vai ser tudo flores, mas de facto a exibição que nós fizemos com o Fluminense, ainda hoje tivemos a ver imagens, foi uma exibição quer defensiva, quer ofensiva de altíssima qualidade, e a exigência é a continuidade, da mesma forma que eu lhes tinha dito, que hoje era a exigência de olhar para uma equipa como o Capital, e pus o 11 na tela que ia jogar pelo Capital e disse, certamente é o jogo da vida destes senhores. Se vocês não forem sérios e não for também o jogo da vida, pelo menos em questões de respeito e competitividade, podemos ter problemas. E eu aí, muito feliz, porque vi a minha equipa entrar logo a 1000 e com muita intenção de chegar ao golo, com critério, mediante uma equipa mais defensiva como eu estava à espera. Portanto, aos poucos, obviamente, as coisas vão-se entrelaçando, mas nós queremos ganhar e o objetivo será, obviamente, ir ganhando e jogando cada vez melhor. Esse é o objetivo. Se vamos conseguir ou não, não sei, mas trabalhamos para isso. Tá? Tá, boa noite, obrigado.